Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à nossa jornada da autoestima. E é com muita alegria que eu te convido a seguir as redes sociais, né, para que a gente consiga ter uma relação mais próxima e você consiga acompanhar mais proximamente todo o trabalho que estou realizando. Mas então vamos lá, tudo pronto para a gente começar a nossa jornada de autoestima? Então, nós vamos começar com uma breve aula falando sobre autoimagem e autoestima. Vamos começar entendendo como a gente forma essa autoimagem e essa autoestima e como que essa autoestima influencia toda a nossa vida. Você para pensar como anda a sua autoimagem? Por exemplo, esse gatinho que olha aí e se vê um tigre, né? Assoando assim, ou você é um tigre e se vê um gatinho? Você sabia que a sua autoimagem, a imagem que você tem de si, ela influencia toda a sua vida? Quanto você vai ganhar de salário? Que tipo de amigos você vai ter? Qual tipo de relacionamento que você vai ter? Tudo isso tem super relação com a sua autoimagem. A imagem que você transmite de você mesmo é a que você gostaria? Já parou para pensar nisso? Será que as pessoas te veem da forma com a qual você gostaria de ser visto? Será que o que você quer transmitir é transmitido? Você já parou para pensar como foi que você construiu a sua autoimagem? Por que que você gosta de você da forma que você gosta ou você não gosta? Por que que você se vê da forma que você se vê? Que você se sente da forma que você se sente? Você já se fez essas perguntas? É importante que a gente dedique um tempo para a gente refletir sobre isso, né? É de suma importância que a gente consiga refletir sobre quem nós somos. E é importante a gente entender que a nossa autoimagem ela vai se construir com base no que pensamos de nós mesmos, né? Como a gente se vê. E a nossa autoestima não é a mesma coisa, mas está diretamente ligada com a nossa autoimagem. Ela refere-se ao valor que nós damos de nós mesmos, o quanto nos apreciamos. Então não tem como eu me ver como um perdedor e eu ter uma autoestima boa, uma autoestima elevada. Se eu me vejo como um perdedor, como um fracassado, eu não me valorizo, né? Então a autoestima, ela é esse valor que eu dou a mim mesma. É importantíssimo a gente entender que isso não está somente atrelado a nossa aparência física. Não, é muito mais profundo que isso, embora todo mundo fique aí achando que é só físico, né? A grande maioria das pessoas às vezes fazem inúmeras eh, cirurgias plásticas e não conseguem se amar, mesmo estando na mais perfeita e bela forma. Por quê, né? É importante a gente conseguir olhar para isso com clareza. A nossa autoimagem, né, é diferente de autoestima, mas elas estão totalmente ligadas, né? Então, essa estima, ela vai, como se diz, tem uma relação muito grande com os nossos relacionamentos de infância, principalmente, né? Como nossos pais nos tratavam, como, o que que essa mãe falava de nós, o que que a nossa mãe pensava sobre nós, como que é isso, né? Como que o que que a gente ouvia da nossa avó, das pessoas que a gente mais convivia na nossa infância? Isso foi pro nosso subconsciente e tá lá impregnado. Então, se alguém disse que o seu nariz é feio, que a sua pele é isso, que o seu cabelo é aquilo, você foi construindo a sua autoimagem com base no que as pessoas pensavam de você. E você já parou para visitar esse lugar e reescrever essa sua autoimagem?
olhar para quem você é de verdade, o que você realmente pensa sobre si mesmo, quando você tira todos os conceitos das pessoas que conviveram com você na sua infância? Já fez isso? Talvez agora seja realmente a hora de fazê-lo. E tem uma frase que eu amo muito, que é essa frase, né? O analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Alvin Toffler. Lindo, 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 lindo essa análise, porque realmente nós a todo tempo temos que desaprender para que consigamos reaprender. E quantas vezes a gente não teve que desconstruir uma imagem de que nós éramos burros, fracos, incapazes, para que a gente conseguisse aprender uma profissão nova, para que a gente conseguisse ler um livro, nos relacionarmos com uma pessoa diferente, nos permitirmos acessar coisas diferentes. Então, fica a dica: desaprenda para reaprender. Então, a nossa autoimagem, né, ela é formada, ela começa aí na nossa fase de 9 a 10 meses, né? Quando nós somos crianças, já começamos ali a reconhecer o pezinho, a mãozinha, a boquinha, o nariz, nos ver no espelho, saber que somos nós. E a gente vai juntando as pecinhas e entendendo realmente quem nós somos ali fisicamente, né? É, todos os adjetivos, né, as comparações que a gente vai ouvindo durante a nossa vida, vai ficando registrada no nosso subconsciente e a gente vai trazendo isso para nossa autoimagem, isso vai refletir na nossa autoestima. Então a gente sofre a influência dos pais, dos avós, né, dos familiares mais próximos, dos padres ou pastores, dos professores, de todas as pessoas que realmente conviveram conosco. Elas falavam de nós, o que elas pensavam sobre nós. Isso tudo pode estar impregnado aí. Talvez você tenha passado por grandes transformações na vida e realmente aprendido grandes lições a partir de comportamentos que você teve. E será que você voltou para reconstruir a sua autoimagem? Para investir na sua autoestima? Eu te convido a fazê-lo, porque a hora é agora. Precisamos dedicar tempo para nós, precisamos investir em nós mesmos. Então, é interessante a gente entender que a criança, né, nos seus primeiros 5 anos de vida, ela toma tudo como verdade absoluta. A gente não tem filtro nessa idade. Então, tudo que você fala para uma criança, ela vai absorver. Então, é preciso a gente ter muito cuidado quando a gente é pai, quando a gente é mãe, porque a gente está falando para o nosso filho. Porque se eu digo que o meu filho é feio, ele vai entender que ele é feio. Mas talvez eu estou falando que ele é feio porque a atitude dele foi feia. Então é importante a gente desassociar a criança da ação dela. Nós não somos as nossas ações, nós não somos os nossos pensamentos. São coisas diferentes. Às vezes a gente é uma pessoa boa e tem um comportamento inadequado. Então é importante a gente conseguir dissociar, né? Então, quando a criança ouve, por exemplo, dos pais, dos irmãos mais velhos, dos familiares, que crianças não devem ser ouvidas, ela vai aprender que ela não tem voz. Você calado já está errado. Você é burro. Nossa, como você é desajeitado. Você nunca será nada na vida. Seu irmão ou primo é melhor do que você. Cale a sua boca. Fala baixo. Deixa de ser lerdo. Vai brincar e me deixa em paz. Você também não presta para nada. Tudo isso vai constituindo a autoimagem dessa criança. E qual será a autoimagem que a gente vai tendo quando a gente vai recebendo ao longo da vida esse tipo de mensagem?
Você vai entender que você não é importante, que você é um nada, que você não faz diferença, que você é um peso e você vai realmente se sentindo dessa forma ao longo da vida. Então, nós precisamos revisitar os nossos porões, né? E não cristalizar algo. Talvez alguém tenha dito que você é preguiçoso, talvez alguém tenha dito que você é desajeitado. E você, ao invés de buscar desenvolver essas habilidades, então se tornar melhor na questão de equilíbrio, né? De prestar mais atenção, de estar mais presente, você foi cristalizando esse lugar do desajeitado e foi se sentindo realmente desajeitado, e aí foi se vendo sem jeito pra nada. E tudo que chegava, você, afinal de contas, eu sou desajeitado, eu não levo jeito, tá tudo bem, né? Então a gente precisa começar a olhar para isso com mais profundidade, fazer uma autoanálise e realmente mergulhando profundamente nisso. E essa frase do Oscar Wilde, maravilhosa, né? Que diz que egoísmo não é viver como desejamos viver. Egoísmo é pedirmos aos outros que vivam como desejamos viver. Quando a gente fica pontuando, né, os erros do outro, nós estamos sendo egoístas e nós estamos invadindo o outro. Isso gera raiva no outro, né? E muitas vezes vai gerar uma reatividade. E dependendo do grau de autoestima dessa pessoa, ela vai validando realmente, né, tudo isso e ela vai só se depreciando. Então é importante a gente entender que eu posso escolher se eu me relaciono ou não me relaciono com a pessoa X ou Y, mas o que eu não tenho direito é de tentar mudá-la, de tentar fazer com que ela se comporte da forma com a qual eu acho certa. Quem disse que eu estou certa? Quem disse que eu sou melhor que ela em algum quesito? Quem disse que a minha forma de ver a vida é mais adequada? Então, nós precisamos realmente e termos esse lugar de aceitarmos as pessoas como elas são e respeitarmos cada uma com as suas limitações, particularidades, ao invés da gente ficar apontando os erros e criticando. Por que eu não ofereço ajuda? Nossa, fulano, olha, você já tentou analisar e ver por esse lado? Ao invés de dizer a forma com a qual você está fazendo está errada. Não é assim que se faz. Então, existem várias formas de dizermos a mesma coisa. Tem um autor muito interessante, que é o Dr. Maxwell Maltz, no seu livro Psicocibernética. Ele é um cirurgião plástico, ele observou que por mais que se fizessem alterações físicas em alguns clientes, eles não alteravam a autoimagem e a autoestima que eles tinham deles. Então ele começou a se questionar o que estava acontecendo. Ele foi entendendo que fomos programados. O paradigma ainda era o mesmo. Paradigma é esse programa mental controlando quase todo o nosso comportamento habitual. Causa de todo sucesso e todo fracasso é a nossa autoimagem. A autoimagem controla nossa renda, relacionamentos, negócios, aparência, forma de se vestir e etc. Tudo tem relação com a nossa autoimagem. E essa autoimagem reflete diretamente na nossa autoestima, no valor que eu dou a mim mesmo. Então, como formamos nossa autoimagem? Então, é interessante a gente entender que nós temos a nossa mente consciente, a nossa mente inconsciente e o nosso eu físico. A nossa mente inconsciente, ela é muito maior do que o consciente. Eu tenho uma noção de uma fração do que está ali por dentro. Quantas vezes a gente não esqueceu certas fases da vida, coisas que ouvimos, mas nós registramos? Lembra que a criança, até os 5 anos de vida, ela é totalmente sem filtro? Não tem filtro? Pois é. Depois dessa idade, depois que nós nos tornamos adultos, nós podemos virar e olhar para o outro e falar: não, eu não sou essa pessoa que você acha que eu sou. E você saber exatamente quem você é e não aceitar as sugestões, porque todas
vez, isso é muito importante a gente entender, toda vez que eu aceito a sugestão do outro, eu estou me permitindo ser hipnotizado, porque hipnose é nós aceitarmos no subconsciente sugestões do outro, sem filtro. Então eu posso estar numa constante hipnose de me sentir feio, de me sentir incapaz, de me sentir abandonado, de me sentir rejeitado, quando na verdade eu poderia me valorizar, me amar, entender que eu posso fazer as minhas próprias escolhas, que eu posso mudar a forma com a qual eu me posiciono, que eu posso mudar as pessoas com quem eu me relaciono, que tudo pode ser trabalhado, evoluído e construído dentro de mim, que eu posso ir lá visitar os meus porões e refazer a imagem que eu tenho de mim, que eu posso ir lá analisar, visitar tudo que os meus pais me disseram e entender que talvez não era bem assim. Talvez eles só estivessem canalizando a raiva que eles tinham deles mesmos, do passado deles, da vida deles em mim. E ao invés de eu me revoltar com esses pais, eu tenho compaixão, eu perdoo, eu libero e eu reescrevo a minha autoimagem. Isso reverbera de uma forma positiva na minha autoestima. Afinal de contas, eu tive coragem, força, determinação para olhar esse quarto escuro, para revisitar esse lugar. Então, o doutor Maxwell Maltz, ele também dá algumas dicas pra gente, né? Ele diz pra gente que nós temos uma autoimagem e nós podemos alterá-la. Nós temos um mecanismo de sucesso. Se você focar nos seus sucessos passados, terá sucesso agora. Se focar nos seus fracassos, terá fracasso agora. Use a imaginação. Sou capaz de fazer isso? Estou disposto a pagar o preço? Aprenda a relaxar e focar no presente. No passado, apenas busque pontos positivos e superações. Use o passado como retrovisores para você entender o que você pode aproveitar de bom, para que você possa não cometer os mesmos erros, aprender com o que passou, e não para que você fique ali se massacrando e se punindo. Talvez o seu comportamento de ficar se massacrando e se punindo é porque os seus pais, ao se relacionar com você, estavam sempre julgando na sua cara os seus erros cometidos, sempre punindo você pelas coisas que você fez de forma inadequada. Mas não precisa ser assim. Você pode se acolher, pode se amar. O Dr. Maxwell também diz pra gente: perdoe os outros e perdoe a si mesmo. Veja como uma pessoa de confiança, sinta-se bem com a sua própria companhia. A gente vê milhares de pessoas, a gente vê milhares de pessoas falando sobre relacionamentos. O que a gente às vezes não sabe é que a gente tem três tipos de relacionamento. O relacionamento que eu tenho comigo mesmo, que ele é esse reflexo da minha autoimagem, de como eu fui educado pelo meu pai, pela minha mãe, pelas pessoas que estavam próximas. Então eu tenho uma tendência a me tratar da forma com a qual eu fui tratada. Então, se eu apanhei muito, eu quero sempre me punir. Se eu fui uma pessoa que nunca tive as minhas qualidades exaltadas, trazidas à tona, vistas, eu tenho uma tendência de nunca ver e valorizar as minhas qualidades. Então, eu vou reproduzindo essa forma com a qual se as pessoas próximas se relacionavam comigo. Eu tenho um segundo relacionamento que é entre eu e Deus, e o terceiro relacionamento que sou eu e os demais. O relacionamento entre eu e Deus, ele acaba sendo um reflexo do relacionamento entre mim e mim mesmo. E o relacionamento entre eu e os outros também é um reflexo do relacionamento entre eu e eu mesma, eu e Deus. Tanto é que eu tenho uma tendência a transferir para Deus a forma com a qual me relaciono com o meu pai.
Então a gente começa a olhar para tudo isso e começa a entender que no fundo, o relacionamento mais importante que existe, até mais importante que o meu relacionamento com Deus, é o meu relacionamento comigo mesmo. É como eu me trato, como eu me acolho, como eu me conduzo, como eu me motivo, como eu me oriento. Já tinha parado para pensar sobre isso? É importante que a gente realmente comece a olhar de uma forma mais profunda para essas questões, para que a gente verdadeiramente possa passar pelas transformações que a gente está buscando. Lembre-se, esse é um trabalho que só você poderá fazer por si. Livre-se das crenças negativas e construa crenças positivas. Ai, eu não sou capaz. Porque um dia eu, criancinha, 3 anos, queria subir a escada, que era uma coisa nova, e aí alguém me disse: Você não pode pular aí, você não consegue. E eu acabo colocando isso no meu subconsciente. Toda vez que eu vou fazer uma coisa nova, eu sinto que eu não consigo, eu sinto que eu não sou capaz. Porque alguém me disse que eu não era capaz numa coisinha desse tamanho. Entendendo como é importante a gente revisitar essas crenças, revisitar tudo que nós trazemos? Repita até virar hábito. E lembre-se, hábitos são programas. Hábitos são programas. Que tipo de hábitos você tem? Quais são os seus programas? Que tipo de hábitos você quer construir? Quais são os programas que você deseja instalar? Tenha senso de direção. Saiba para onde você está indo. Tenha um objetivo. Que tipo de pessoa eu quero ser? O que eu quero fazer na vida? Entenda as suas necessidades. Talvez uma pessoa consiga, um exemplo, viver com 7 pares de roupa. Mas talvez você precise de 14. É um exemplo tosco, mas é um exemplo. Entenda as suas necessidades. Ah, eu sou uma pessoa que preciso descansar pelo menos um dia, 2 dias na semana. Eu preciso ter 1 hora e meia de almoço, 2 horas para eu poder fazer minha comida, ter o tempo de descanso. Talvez tenha pessoas que consigam fazer 40 minutos de pausa para refeição e se sente bem e está feliz com isso. Temos que entender as nossas necessidades. Tenha coragem para fazer as mudanças necessárias. Então, primeiro, ter coragem para olhar tudo isso, né? E depois ter a coragem para fazer as mudanças. Tenha compaixão com você mesma e com os outros. Porque muitas pessoas não têm acesso à informação que você já tem, às oportunidades que você tem. Tenha compaixão consigo mesmo, porque há um ano atrás você não tinha o entendimento que você tem hoje, você não era a pessoa que você tem hoje. Construa boa autoestima, se valorize, né? Tenha essa boa autoestima. O que que é isso? Valorize quem você é. Valorize os pequenos passos que você dá na direção daquilo que você quer. Tenha respeito com você mesma. Então, respeite os seus limites, respeite os seus desafios, respeite suas particularidades. Aceite você como você é. Aceitar você como você é não é conformar-se com como você está. Aceitar você como é, entender, ok, eu nasci nessa família, eu estou aprendendo isso, eu sou uma pessoa que até hoje meu comportamento foi esse, mas ok, vamos lá, dá para melhorar? Dá para melhorar, então vamos melhorar? Como eu posso melhorar? E aí eu começo a trilhar um caminho com coragem rumo àquilo que eu desejo construir na minha vida. Mesmo que você tenha cometido um erro, você não é o seu erro, os seus fracassos ou defeitos.
Você é muito mais que isso. Aprenda a olhar para você. Se levante pós qualquer estresse. Se permita, às vezes, dar uma balançada, ter que tirar um tempo off, mas se restabeleça, né? Se levante, não queira ficar paralisado, queira realmente seguir adiante. Tenha aí um querer inabalável de se melhorar, de se trabalhar, de evoluir. Traga o conhecimento para o inconsciente. Então, o que que é isso? Por exemplo, quando eu estou aprendendo a dirigir, eu estou no consciente. Eu estou ali, eu sei que eu tenho que passar a marcha, acelerar, tirar o pé da embreagem, pisar no freio quando eu quiser parar ou reduzir a velocidade. Eu passo primeira, passo segunda, passo terceira, volto quarta, vou na quinta. E eu vou fazendo isso, sabendo que eu tenho que pisar na embreagem para cada mudança de marcha, tá no consciente. Eu tenho que pensar muito, me desgasta, me gera estresse. Quando eu vou fazendo, vira um hábito. Virou um hábito quando foi pro inconsciente. Então, quando uma coisa se torna um hábito, ela foi pro seu inconsciente. Virou um programa. Você já está programado para dirigir. Você já consegue dirigir. Já instalou o programa. Quando você está aprendendo, você está baixando o programa. Quando você realmente jogou no inconsciente, está instalado o programa. Veja quais são os seus programas e mude os programas negativos, por mais desafiador e trabalhoso que seja. O reflexo que você vê no espelho não é quem você é como você está. Você já viu aquela frase dizendo que ninguém é feio? Não existe gente feia, existe gente sem recursos, né? Então é mais ou menos por aí. Você não é quem você está. Você está de forma tal, às vezes você está acima do peso, você tem algumas questões que você queria mudar, você gostaria de mudar algo no seu rosto, nos seus dentes, no seu corpo, mas você não é gordo, você não é feio. Você está fora do padrão, você está acima do peso, você está de uma forma X ou Y. Tudo pode ser trabalhado, tudo pode ser modificado, basta você querer. E trabalhar para que seus hábitos se modifiquem até que vire um hábito. Ou seja, até que o programa tenha sido instalado no seu subconsciente. É importante entender isso. Então, o que eu vou fazer para mudar essa autoimagem que é tão importante na minha autoestima? Primeira coisa, aprender a integrar consciência e conhecimento, aplicar as coisas que aprende. É a primeira coisa. Se eu sei que fazer algo é bom e eu não aplico, não traz mudança na minha vida. Eu vou tendo obesidade mental e se isso não está sendo aplicado, de nada me serve. É como um livro da prateleira. Tá ali fazendo o quê? Ocupando espaço. Dedique tempo para você. Se arrume, se olhe, valorize seus avanços. Ah, por exemplo, nossa, eu tô melhor, eu tô conseguindo ler, eu tô conseguindo fazer uma atividade física, nem que seja 3 vezes por semana, eu já me alimento melhor. Hoje eu consigo me ver no espelho nua ou nu. Hoje eu consigo valorizar que antigamente eu brigaria por coisa X, antigamente eu estaria me descabelando numa situação Y, e hoje eu já não consigo me estar de forma estável, estar bem comigo mesmo, né? Pratique uma atividade física, isso vai gerar hormônios de bem-estar e felicidade. Tenha um diálogo interno carinhoso e benevolente com você. Se trate como a pessoa mais importante do mundo para você. Lembra que o relacionamento mais importante da vida é o que nós temos com nós mesmos? Invista no seu relacionamento com você. Quando você cometer um erro, você pode chegar e falar: Ok, nossa, olha, talvez na próxima vez você consiga trabalhar melhor esse ponto, olhar melhor para isso, mas agora vem cá, vamos descansar, vamos relaxar, vamos se perdoar, tá tudo bem, né? Comece a trabalhar esse diálogo interno. Tenha compaixão com você. Nossa, eu perdi a cabeça, estressei, falei o que não devia com fulano ou com Beltrano. Tá, mas eu vou pedir desculpa,
eu vou entender que foi um momento de explosão, eu vou me trabalhar para não ter esses problemas, eu vou entender por que que eu tô com tanta raiva acumulada que uma faísquinha botou tudo a perder, né? Me fez perder total controle. Então eu vou começar a olhar para mim mesma com mais profundidade. Aprenda a se elogiar, valorize as suas qualidades, enxergue quem você é, se elogie, não fique esperando elogios dos outros. Tem um vídeo muito interessante que eu vi, até no Rio do Instagram, de um pai que ele comprava sempre flores para a esposa e ele comprava flores para a filha também, para que a filha dele soubesse como que é receber flores de um homem, para que ela soubesse como que é ouvir de um homem que ela é linda, que ela é importante, que ela é inteligente, para que ela não deixasse se levar só pelos elogios das pessoas que chegassem, para que ela não se deixasse levar só pelas flores, para que ela aprendesse também que ela não iria aceitar nada menos que aquilo. Então são assim, N as questões que o elogio, o bom tratamento, o diálogo interno, a autovalorização e a autoestima vai nos levando. Quando a gente tem uma autovalorização, né, a gente sabe o valor que a gente tem, a gente não aceita ser diminuído, a gente não aceita ser maltratado, a gente não precisa brigar, a gente simplesmente vai entender que ali não podemos ficar. A gente não se demora em lugares onde a gente não é tratado da forma com a qual a gente sabe que merece ser tratado. Dedique sempre tempo para aprender mais sobre você mesmo. Comece a ver que todos que têm sucesso já falharam, porém não pararam pelo medo. Isso é muito importante, porque a gente tem uma tendência a desistir quando algo dá errado. A gente pode fazer como Thomas Edison, eu amo esse exemplo, né? Que simplesmente descobriu mais uma forma de não falhar. Se as pessoas que construíram grandes prédios, fizeram grandes coisas, tivessem desistido da primeira dificuldade, a gente não tinha a grande maioria das coisas maravilhosas que nós temos no mundo hoje. Julgue menos os outros. Tenha menos medo de ser julgado. Eu tenho que entender que quando eu julgo o outro, é um reflexo do meu julgamento interno. Porque se eu tenho, por exemplo, muito cristalizado que é pecado, é errado, é, é péssimo, né? É uma coisa inadmissível. Ser gay, por exemplo, eu vou criticar quem é gay. Se eu acho que é inadmissível falar um palavrão, eu vou ficar criticando quem falou o palavrão. Se eu acho que é inadmissível comer carne, eu vou criticar e julgar quem está comendo carne. Se eu tenho uma cristalização sobre determinado assunto e eu sou muito rígido naquilo, a minha tendência é julgar os outros. E quando eu julgo muito, eu tenho muito medo de ser julgado. Então é importante a gente entender que se eu sou uma pessoa que morro de medo de ser julgado, é porque no fundo eu sou uma pessoa que julga muito. Porque quando eu não julgo, eu não me importo de ser julgado. Eu entendo que é uma visão do outro, que é uma questão do outro, que ele é livre para pensar o que ele quiser e para fazer o que ele quiser. E que tudo tem consequência. Nós precisamos entender que tem consequência. Todas as nossas ações trazem consequências para a nossa vida. Então é muito importante a gente observar tudo isso. E assim, eu espero que você tenha entendido como que essa autoimagem é formada e que você faça agora um exercício de como você se vê. Se você não tem uma clareza de como é a sua autoimagem, tente se lembrar de como seus pais falavam com você, como você era tratado na sua infância, como o que que você ouvia? Você ouvia que você era importante, que você era bonito, que você era interessante, que você era esperto, que você era criativo, ou você ouvia que você não tinha importância, que a sua opinião não importava, que você não sabia de nada, que você era burro, que você era incapaz.
que você ouvia? Faça uma lista das coisas que você ouvia dos seus pais, dos professores. Se você conseguir se lembrar de como você se sentia, tá? Porque se você consegue se lembrar de como você se sentia e começa a correlacionar com como você se sente hoje, você vai ver que talvez não tenha mudado tantas coisas assim, da sua infância para hoje em termos emocionais. Quando você observa como você se relacionava com o seu pai, como você se sentia, por exemplo, quando ele te repreendia, não deve ser diferente de como você se sente quando um namorado, um marido, um companheiro, um amigo, uma amiga, alguém te repreende. Então é importante a gente dedicar tempo, fazer essa autoanálise para a gente conseguir dar os passos que estão por vir. E eu te convido para estarmos juntos nessa jornada de 9 dias, onde vamos trabalhar a nossa autoestima. Nós vamos aprender a construir uma autoimagem poderosa e a valorizar quem nós somos. Nós vamos ter aulas via áudio, talvez eu grave alguma outra aula também, não sei, né? Mas nós vamos conseguir ter um entendimento profundo e já dar aí os primeiros passos na direção dessa autoestima que nós tanto desejamos. Trabalhar mesmo, trazer essa conexão com esse valor que nós precisamos dar para nós, honrar o nosso espírito por estar aqui, honrar a nossa vida, honrar os desafios que nós já superamos, honrar tudo que nós já acessamos de bom e tudo que nós aprendemos através dos desafios que enfrentamos, através dos erros que cometemos, né? Tudo que a gente aprendeu foi benéfico. Então, se você aprendeu algo de bom com algo que aconteceu na sua vida, mesmo que esse algo tenha sido muito desafiador, saiba que esse algo não foi ruim. Você deu um valor distorcido para a experiência. E nós vamos falar sobre isso. Fica bem e não se esqueça de seguir as redes sociais para gente estar juntos, né? Sempre. Gratidão imensa que nós possamos aí fazermos essa jornada com muita amorosidade, que você consiga receber tudo que eu quero te transmitir através dessa jornada, tá? Caso você esteja recebendo essa aula como um presente meu e ainda não tenha se inscrito na jornada, eu te convido a fazer a sua inscrição, porque você recebeu esse convite não foi por acaso. Você recebeu esse convite para realmente poder se trabalhar, poder se enxergar de uma forma diferente, nova e amorosa. Gratidão imensa, fique bem, tudo de bom e vamos que vamos!